instinto benigno, tanto com o instinto maligno. Como servir, né? não, servir a Deus com o instinto benigno, sem dúvida que é, enfim, servir a Deus diretamente, né? Servir a Deus com o instinto maligno significa que, quer dizer, o instinto maligno é o nosso prazer material, nosso prazer pelas coisas que de uma certa maneira não são santas. Nosso prazer por coisas que são, enfim, que são prazeres materiais. Como que não faz são isso? mas primeiramente, tá. Então seria prazeres que não são são os prazeres materiais, que não são prazeres divinos, não são prazeres que estão conectados com o Criador de maneira direta, né? Então tem na hora da tefilá, tem o tzertov, que é o sentimento que eu tenho por Deus, que se manifesta na hora da reza, que se manifesta na hora do estudo da Torá, que eu gosto do estudo, que eu gosto da reza. Então tudo isso são sentimentos, ou qualquer sentimento que a gente tem por Hashem e por espiritualidade e pela sua Torá, que aí é um sentimento com tzertov, que tem esse sentimento pelo divino, pela espiritualidade e pela kedushá, pela santidade. Isso é tzertov. Etc. O instinto maligno é o instinto que ele tem prazer mundano, tem prazer carnal, tem prazer que não estão ligados com Deus momentaneamente. E o meu objetivo é conseguir canalizar servir a Deus também com estes sentimentos. Então, se eu tenho prazer em comer, então a ideia seria eu conseguir canalizar o meu prazer que eu tenho em comer, que é um prazer carnal, material, que a princípio não está vinculado com um divino, mas quando eu consigo colocar esse prazer de comer para Hashem, como por exemplo, né, o que é o exemplo mais clássico é Shabbat. No Shabbat eu como uma comida saborosa, mas para o deleite do Shabbat, para honrar o Shabbat através desta comida saborosa que eu estou comendo. Então eu estou estou me dando prazer, enfim, eu estou tendo prazer na comida para justamente honrar o Shabbat. Quer dizer, é uma forma de, na verdade, eu vou estar canalizando o meu prazer material que eu tenho por comida, o prazer carnal que eu tenho por saborear delícias, mas agora eu estou canalizando isso aqui para o serviço divino. Ganhar dinheiro e fazer isso É a mesma ideia, certo, a mesma ideia, sim. E quando eu trabalho, eu tenho a vontade de crescer financeiramente, tenho a vontade de crescer profissionalmente, enfim. Mas é eu poder canalizar essa vontade para o serviço divino, que sem dúvida o exemplo clássico é tzedakah. Quer dizer, que eu estou crescendo nisso daqui, que isso vai me possibilitar eu poder servir a Hashem de uma maneira melhor. Então vai me possibilitar eu poder fazer tzedakah, eu contribuir com as pessoas, eu compartilhar com as pessoas, vai possibilitar eu poder cumprir as mitzvot de uma maneira mais abundante. Enfim, eu vou poder cumprir as mitzvot de uma maneira mais caprichada, mais esmerada, com mais esmero. Então tudo isso significa que eu estou trazendo a minha vontade do crescimento material, que a princípio é um prazer carnal que a pessoa tem, enfim, tanto na comida, tanto no crescimento, com relação a dinheiro. Mas o objetivo do judaísmo é conseguir trazer esses sentimentos, que são sentimentos de crescimento, e a princípio é um crescimento que não está vinculado com o divino. Então é o crescimento, enfim, financeiro, o crescimento de prazer, enfim, crescimento em geral, né, daquilo que é a matéria, que a princípio não está vinculado com o divino, mas o meu objetivo é sim utilizar estes instintos malignos mais para o Criador. Para ser malignos no sentido que eles não expressam diretamente, não estão vinculados diretamente com o Criador. Que se não utilizados de maneira corretamente, vai ser algo material. Vai ser material e vai te desviar do caminho. Vai te desviar do caminho, enfim, do caminho divino, vai te desviar de Hashem. Vai acabar afastando no sentido que a matéria, ela afasta a pessoa do espiritual. Então vai acabar fazendo com que a pessoa se torne mais carnal, mais materialista, e vai fazer com que ela perca o sentimento pelo lado espiritual. Porque de uma certa maneira ela acaba de uma certa maneira a pessoa, enfim, quanto mais mais materialista, o versículo fala Zele umadze, Deus deu pra gente esses dois sentimentos. Quanto mais um sentimento está mais forte, o outro tá mais fraco. Então,
Então, se a pessoa for se dedicar à matéria, ao lado carnal, enfim, esse prazer material, sem conseguir conscientizar, sem conseguir canalizá-lo para o divino, sem conseguir fazer um vínculo entre esse sentimento e o divino, e Hashem, entre o serviço a Hashem, então você infelizmente, isso vai acabar fazendo com que a pessoa se afaste do divino. Mas se a pessoa ela consegue canalizar e ela justamente tem essa consciência sobre a matéria, ela não tem essa consciência negativa, ao contrário, ela tem uma consciência positiva de utilizar esse sentimento que ela tem de crescimento material para conectar com o divino, para servir a Hashem através disso, para servir a Hashem através desses sentimentos. Então, na verdade, esse é o objetivo, que ela está amando a Hashem não só com o seu instinto benigno, mas até mesmo com o instinto, eu vou chamar de maligno aqui no caso, mas eu vou chamar assim de material, instinto animal, vamos chamar assim. Até mesmo com o instinto animal, instinto material, que a princípio é algo que não está diretamente vinculado ao Criador, de maneira revelada, enfim. Mas a pessoa ela consegue fazer isso, manifestar com que esse sentimento material que ela tem, esse sentimento carnal, animalesco, vamos chamar assim, que ela tem, esteja na verdade sim vinculado com o crescimento espiritual. Sim, esteja vinculado com Hashem, com o divino. O rei Salomão teve 1000 esposas. E aí tem a mitzvah de ter filho. Tá bom. Ele teve filho com todas elas? Não sei, mas a princípio, enfim, ele teve, acho que filho não mas teoricamente ele fala assim, não sei se na prática ele teve, mas teoricamente ele sim poderia ter tido, né? Vamos falar assim. Não acho que... Mil esposas. Não sei, Fê, não sei se também se todas estavam aptas, enfim, mas de qualquer maneira, a princípio, sim. Jogar um cálculo aí que a princípio não tem nada que impede. Pelo menos 3 tiveram um filho. Pelo menos uma delas, sei lá, metade teve 3. A gente já tem 1.500 filhos. É bastante bênção, né? Sim. Baruch Hashem. E aí, onde nós estávamos, que... Estávamos falando de... Então, aí existe até, enfim, até com relação ao orgulho, né? Enfim, você diz com... a Hassidut tem, enfim, um exemplo que é trazido... trazido até mais de uma vez, enfim, com relação a mais de uma pessoa. Mas essa historinha que é mais conhecida sobre um rabino chamado Rabbi Mordechai Liepler. Esse Rabbi Mordechai Liepler é uma pessoa muito, enfim, santa. Ele era aluno do primeiro Rebbe de Chabad, do Baal Hatanya, do Shulchan Aruch Harav, né? Enfim, autor do Shulchan Aruch Harav, e Baal Hatanya, ele era aluno, e ele chamava Rabbi Mordechai Liepler, e o primeiro Rebbe de Chabad, ele atestou sobre ele que ele já se encontrava no nível de Benoni. Olha, Benoni do Tânia, hein? Benoni do Tânia é alguém, enfim, não é? Alguém que controla os seus pensamentos, não tem nenhum pensamento negativo. Alguém que não para de estudar Torá, ou seja, em qualquer tempo ocioso, ele não, porque existe uma mitzvah de estudar Torá o tempo inteiro para o judeu. Se a pessoa ela está ociosa e ela não estuda a Torá, ela está deixando de cumprir uma mitzvah da 6, está deixando de cumprir um preceito divino. Então, e mais uma que é tomar cuidado com Lashon Hara, em não falar maledicência ou nada parecido. Se diz que são as 3 coisas, teria até uma quarta, enfim, mas aí eu já com relação a se concentrar na reza. A pessoa ela não ter, ela conseguir se concentrar na reza e ter uma boa kavaná na reza, não se distrair no meio da reza. Então são 4 situações que, de acordo com o Talmud, que a questão da reza não é tanto uma questão de aveirá e mitzvah, não é tanto uma questão de aveirá e mitzvah, mas é uma questão mais de dificuldade da pessoa cumprir essa mitzvah da melhor maneira possível. Mas não é que se ela é considerada como uma aveirá. Desculpa, da reza? Certo. Aqui a gente está falando o seguinte, que tem, enfim, são situações que são muito difíceis, porque eu falei que o primeiro Rebbe de Chabad chamava ele de Benoni. Benoni, o que significa? Uma pessoa que traduzindo ao pé da letra, mediana, mas o Benoni do Tânia é uma pessoa muito elevada.
Por quê? Porque de acordo com o Tânia, o tzadik é uma pessoa que ele já não tem mais o sentimento negativo. Já não tem mais nenhum sentimento negativo, enfim, com relação a qualquer tipo de, enfim, de etzer hará, com qualquer tipo de prazer de fazer algo que seria proibido de haverá, ele já não tem mais esse sentimento, esse etzer hará. Já não tem mais essa vontade de fazer algo que seria proibido. Então, ele já dominou o seu sentimento, então, perfeito. O Benoni é a pessoa que ela tem o sentimento sim de fazer algo negativo, haverá, enfim, ela quer comer uma coisa que é tarefa, ela quer falar lashon hará, enfim, qualquer situação que envolve uma haverá. Mas ela se controla 100%. Então, em geral, tem mitzvot que é mais fácil de você se controlar, que são mitzvot mais eu falo assim, que a maioria das mitzvot que são mitzvot pontuais, é fazer ou não fazer e em nenhum momento específico, fiz ou não fiz, então comi kasher ou não comi kasher, uma coisa específica. Então é mais fácil você, enfim, controlar-se e eu não comi kasher, né? Sempre não transgredir Shabbat, são coisas mais pontuais e mais regradas, enfim, mais objetivas. Agora, tem 3 situações, no caso, seriam 4, mas na verdade seriam 3 com relação a essa questão de haverá e mitzvah, que o Talmud afirma, que o Talmud diz, que seriam situações muito difíceis da pessoa conseguir se abster delas, ou se cuidar delas durante o dia inteiro. Enfim, que a pessoa então acaba na prática fazendo aquela haverá, acaba fazendo aquela proibição. Então, um Benoni do Tânia é uma pessoa que ela cumpre todas as mitzvot, que ela não deixa de... Ela não faz nenhuma haverá. Aqui na prática, no sentido prático, ela tem sentimento negativo, pode ser até você tem vontade de fazer alguma haverá, mas isso não vai se expressar, não vai se manifestar no lado prático. Na asiá, na ação, isso não vai se manifestar. Então, por isso que eu trouxe, quer dizer, que um Benoni do Tânia significa uma pessoa que ela, mesmo essas mitzvot, que o Talmud fala sobre elas, que uma pessoa não consegue se abster delas, que uma pessoa não consegue se controlar de não fazê-las, então o Talmud está afirmando que na verdade é algo muito difícil e a pessoa acaba pecando nisso daqui. Mas com relação ao Benoni do Tânia, mesmo isso ele tem que se controlar. Ele está num nível... Benoni do Tânia significa uma pessoa que mesmo com relação a isso ele se controla. Porque senão ele já estaria fazendo uma haverá, por mais que é super e quase impossível, super difícil e quase impossível, mas estaria fazendo uma haverá. E quais seriam essas 3 situações que são muito difíceis da pessoa conseguir se conter? A pessoa conseguir se conter seria pensamento negativo. Pensamentos, enfim, sobre coisas proibidas, e depois lashon hará, que a gente falou, enfim, falar alguma maledicência, cuidado com a língua, e depois nós temos o terceiro que nós falamos seria deixar de estudar a Torá. Qualquer momento se a pessoa ela está utilizando, obviamente que tem situações, enfim, mas em geral, se a pessoa está ociosa, algum momento que ela pode estudar a Torá, ela não está estudando, ela está deixando de cumprir uma mitzvah. Então ela já não é mais ela já não é mais um Benoni, porque ela já está fazendo uma haverá. Deixar de cumprir uma mitzvah é uma haverá. Então ela já está deixando de cumprir algo da Torá. Então tem que ser uma pessoa que ela não perde um momento que ela tem a obrigação de estudar a Torá, que seria quando ela está ociosa, enfim. Ela não perde um momento, ela está estudando a Torá o tempo inteiro. Ela não faz bitul Torá. Bitul Torá seria deixar de estudar a Torá quando há a possibilidade de estudar a Torá. Então ela está cumprindo, ela tem um controle do pensamento dela 100%, controla o pensamento dela 100%, não tem pensamentos negativos, não deixa que esses pensamentos negativos subam na mente e ficar pensando neles. Cuida da sua boca de uma maneira incrível, no sentido de lashon hará, enfim, não fala nenhuma maledicência e também não estuda a Torá, certo? Não perde um momento, certo? Não deixa de cumprir essa mitzvah de estudo da Torá, que é uma mitzvah qual é a prova que a mitzvah de estudo da Torá é a todo momento? Que só se faz uma vez por dia. Por que só se faz uma vez por dia? Porque já que a mitzvah ela não tem com relação à comida, né? Comida, por exemplo, a gente tem que comeu num momento, teve interrupção, vai fazer brahá novamente. Brahá no almoço, brahá na janta, enfim, cada situação que há uma interrupção entre uma comida e a outra, nós temos que fazer a brahá novamente. Com relação a... E Birkat Hamazon. É a mesma coisa, Birkat Hamazon.
Sim, tem que fazer a brahá novamente. Com relação a brahá da Torá, é só uma vez que tem que fazer a brahá da Torá. Por quê? Porque ela mesmo nos momentos, é uma mitzvah ininterrupta. É uma mitzvah que é o tempo inteiro. Sim. Tem momentos que a gente tem que trabalhar, então naquele momento a gente está trabalhando, não tem a possibilidade de estudar a Torá, mas na verdade a mitzvah de estudar a Torá é o tempo inteiro, não tem uma interrupção. Não tem algum momento que eu estaria isento de cumprir ela. Uhum. O que acaba acontecendo é que eu tenho outras coisas, eu tenho outras obrigações para fazer, então eu posso, a Torá permitiu, mesmo que eu faça essas coisas, mesmo que eu tenha essa obrigação de fazer de estudar a Torá o tempo inteiro, mas eu posso me dedicar a outras coisas também. Então, essas são coisas que a Torá permitiu, que prevalece sobre a mitzvah do estudo da Torá. Neste momento. Então eu posso trabalhar e trabalhar para mim neste momento prevalece sobre a mitzvah que eu tenho de estudar a Torá nesse momento, por isso eu posso trabalhar e não estudar a Torá nesse momento. Mas na verdade a mitzvah da Torá ela está o tempo inteiro. E por isso nós fazemos então uma mitzvah só, porque não tem uma interrupção entre uma coisa e outra. Comer tem, enfim, agora eu como, depois eu paro de comer, depois eu continuo comendo, enfim. Uhum. Existe uma frase, enfim, se diz sobre Rabi Hillel de Parit, enfim, Rabi Hillel de Parit, ele faz obviamente uma certa, enfim, uma brincadeira sobre uma historinha, uma historinha que ele tinha, enfim, uma história que ele falava. Ele era uma pessoa muito profunda, uma pessoa muito racídica. Então ele falava que a vida é um Farbrengen, só que com interrupção de trabalho. Que eu tenho interrupção de trabalho e por assim dizer, já tem uma frase parecida, enfim, com a... E aí, então, quer dizer, a vida, na verdade, é o tempo inteiro Farbrengen, só que às vezes eu tenho que trabalhar no meio também. A vida, na verdade, é eu poder estar conectado com a Hashem, que essa é a ideia do Farbrengen, se sentir esse vínculo com a Hassedut, enfim. Só que tem que trabalhar durante o dia, mas, enfim... mas sem dúvida que isso aqui é no sentido espiritual muito elevado, que enfim, ele estava o tempo inteiro nesse sentimento, por isso ele falava, a vida é um Farbrengen, só que tem interrupções no meio, que tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas... então, de acordo com isso, enfim, se falava que já que ele está vivendo o tempo inteiro com isso, então talvez ele não teria que fazer a brahá novamente, enfim, de acordo com isso, porque é a pessoa que ela está comendo o dia inteiro, então para ela a vida aí, na verdade, às vezes tem que ela interrompe para trabalhar, interrompe para fazer tal coisa, mas na verdade está sempre na vibe, sempre no momento sempre é momento de falar assim de Farbrengen, sempre é momento de comer, por assim dizer. Então não tem interrupção, de acordo com essa ideia do Rabi Hillel de Paris, que enfim, já que ele não tem nenhuma interrupção de comida, enfim, está sempre nessa vibe de Farbrengen, que seria estar comendo, bebendo, enfim, celebrando. Então, na verdade, não haveria interrupção entre uma coisa, o trabalho não seria considerado interrupção, enfim, porque na verdade a vida inteira seria parte de uma coisa só, seria parte do Farbrengen. Então, a ideia é que não teria, quer dizer, a ideia lógica é que uma vez que não tem interrupção, então você não precisaria fazer a brahá novamente. Mas, obviamente, que se passou bastante tempo, enfim, tem até uma ideia interessante, que enquanto a pessoa ela se encontra, por exemplo, existe uma ideia que em geral a pessoa ela tem um tempo determinado para poder fazer a brahá haroná. Se eu, enfim, tomei agora uma água, ou tomei agora, comi alguma coisa, eu tenho um tempo que até quando eu posso fazer a brahá. Depois eu já digeri aquilo, já houve a digestão, já estou com fome novamente, já estou com sede novamente, já não posso mais fazer a brahá daquilo. Uhum. Só que se eu estou num local numa situação que demora várias horas... O casamento. Casamento, Farbrengen, exatamente. Uhum. E aí, obviamente, eu fico lá várias horas. Às vezes posso ficar horas, às vezes eu comi no começo e depois fiquei algumas horas sem comer. Assim, se você não pode ficar 100% sem comer, mas a ideia é que mesmo que você só foi comendo alguma coisinha, a gente fala que enquanto a pessoa se encontra nessa situação do casamento, se encontra no Farbrengen, enfim, para o Rebbe, fazia Farbrengen de 6, 7 horas, e às vezes, então começava a comer, serviam comida no começo e depois até se ficava sem comer na realidade, ou talvez alguma coisinha, mas até às vezes sem comer. E mesmo assim poderia se fazer a brahá mais tarde, porque uma vez que se estava ainda no Farbrengen, se estava ainda nessa disposição de comer, enfim, estava no meio. Seria então, até estranho fazer, né? Seria até estranho? Fazer a brahá tipo, eu vou começar aqui, depois vai demorar até eu comer de novo.
Certo. E aí eu vou fazer. Sim, mas então tem duas situações. Tem com relação a brahá, a primeira brahá, e tem com relação a brahá haroná. Com relação à primeira brahá, apesar que uma até estaria conectada com a outra, na realidade. Se eu já não posso mais fazer a brahá haroná, eu já teria que fazer a brahá rishoná, a primeira brahá novamente. Mas, quer dizer, você está falando aqui, mesmo que a pessoa... No Fabrengen, nesse caso do Fabrengen. Entendi o que você falou. Quer dizer, que seria estranho a pessoa ter que fazer a primeira brahá novamente. Se ela está no mesmo lugar, só passou algumas horas, ela tem que fazer... sabe que ela vai comer depois de novo. Certo. Ela ter que fazer a brahá novamente seria algo estranho. Tudo bem. Entendi a ideia. Seria... Não. No caso, no exemplo, no próprio exemplo que o Rabino deu do Rebbe, que durava até 6 horas, seria até estranho se, por exemplo, o Rabino estivesse lá e aí comesse e sabidamente, né? Sim. Tivesse na sua consciência, bom, eu não vou comer nas próximas horas, porque aqui eu vou ficar aqui batendo papo, né? E a gente vai falar de Torá, Mitzvot, vai ficar conversando e eu só vou consumir bebida. Então eu vou fazer aqui, sei lá, Birkat Hamazon aqui, disso aqui, né? Do que eu comi, do que eu consumi. E aí depois, quando passar 5 horas que eu vou voltar a comer, aí eu faço de novo brahá. Seria nesse contexto até estranho fazer, né? Já que trata-se do mesmo evento, do mesmo local, né? Sim, mas é a mesma ideia, certo. A verdade, sim. Então, é a mesma ideia. Ou seja, de acordo... A pergunta é se de acordo com a Alahá isso seria correto ou não. Porque de acordo com a primeira ideia, uma vez que eu vou ficar bastante tempo sem comer, então teoricamente teria que fazer o Birkat Hamazon agora e depois fazer novamente a brahá. Mas, como você acabou de falar, que seria estranho, enfim, ter que fazer a brahá aqui e continuar aqui e depois ter que fazer a brahá novamente. Se eu voltar no mesmo local, mas assim, teoricamente, então existe essa ideia aqui, uma vez que está passando as horas que eu teria, que seria até eu ficar com fome de novo, enfim, 3 horas, depende se a pessoa comeu muito bem ou não, enfim, se a pessoa comeu pouco, seria 72 minutos, enfim, 72 minutos, dependendo, enfim, de quando se a pessoa não se satisfez. Se ela satisfez,